Cara, isso é uma coisa que eu sei que parece piada, mas por conta desses percalços que eu passei, eu sempre pensei em usar um motor elétrico. Só que naquela época eu ficava as coisas que eu imaginava. Que motor que tinha? Tinha Mabuchi, aquelas Aham, porcaria. Olha, como é sim. que eu vou botar um negócio desse? Como é que eu levo energia para lá? Será que dá para pôr um em cada cabo? Mas aí não vai poder fazer nada porque vai encostar as cabeças. O que eu tinha na cabeça era bem Sim. novo, eu pensava já isso. Porque Aham. realmente se a gente for pensar, cara, eu acho que o maior problema do motor a explosão é que, e o dois tempos, né, principalmente, eu costumo dizer que o motor dois tempos ele é maravilhoso, relação peso-potência sensacional, ele só tem um problema, ele para quando ele quer. E não tem Não, conversa, não não tem só o dois conversa. tempos, né? O quatro tempos também para. O quatro tempos mas como é mais elaborado, já é um pouco mais difícil. E, aliás, falando nisso, eu tenho observado, né, que eu participo de uns grupos de VCC, que o pessoal vai voar realmente com motor quatro tempos. E o motor quatro tempos, eu acredito até que o tipo de conformação, de projeto dele é diferente do dois tempos, como no avião também é diferente do motor de carro. O É, motor quatro tempos é feito para acelerar e desacelerar, né? E os dois tempos antigos eram feitos só para ficar acelerado, né? para giro, né? Então, hoje eu acredito que não vai dar problema nenhum mecânico, né? Mas, por exemplo, num avião, se você trabalhar com ele acelerando e desacelerando, ele vai quebrar o virabrequim. Uhum, Ele é para trabalhar, chegar num giro e parar. Ele não é carro que você fica acelera, desacelera, acelera, desacelera, uhum. né? Ele quebra o Ah, virabrequim. Porque o avião é não. feito assim, você dá uma potência e voa. Aí você Uhum, retira um pouco, mas não pode ficar é, que nem carro, não dá certo. Ele quebra uhum, mesmo. E é é, claro que isso, né, com certeza, não acontece com o motor de aeromodelo, não vai quebrar porque é diferente, né? É uma construção muito, muito sólida, muito forte. Mas eu aham, acredito que a característica é diferente de um para outro, especificamente quando o motor é dois tempos de cabo. aham. E porque os quatro tempos eu não conheço nenhum de cabo. Eu conheço É, adaptações, entendeu? é, são O adaptações. carburador é outro, né? Tanto o pessoal voava muito com o S52 quatro tempos, era um motor muito bom, porque a relação, ele não é um motor pesado, né? Era um motor relativamente leve, produzia uma boa potência e o pessoal fabricava um adaptador para VCC, tirava o Ah, carburador de rádio e adaptava um carburador de VCC nele. E tinha um funcionamento bem legal. Voei muito com esse motor, eu tive dois desses. E Saito também, o Saito 72 já é um motor maior, né? Eles também era feito nos Estados Unidos um adaptador também para o Saito 72. interessante, Teve uma cara. época que era bastante famoso os quatro tempos, né? Até foi depois que tem um rapaz francês que ele ganhou um campeonato mundial com quatro tempos. Então, daí depois o pessoal, os motores quatro tempos viraram meio que uma febre durante um tempo, né? E então é um desempenho legal, só que o modelo tem que ser construído de uma forma distinta, né? Porque é um motor um pouco mais pesado, então tem que É, é outra configuração de modelo, não é igual um tradicional para dois exato. tempos, né? Perfeito. Deixa eu dar um aviso aqui agora, o pessoal do Instagram, porque tem gente entrando no Instagram. Pessoal do Instagram, na minha bio aí tem um link para você vir aqui para o YouTube. Porque aí no Instagram, por exemplo, se você fizer pergunta, eu não vou conseguir responder, porque eu estou aqui atento, é mais no YouTube. Depois, é claro, a gente vai também abrir para perguntas, caso elas existam. Mas enquanto a gente não abre, se você quiser vir aqui para o YouTube, fica à vontade, você que está no Instagram, vem para o YouTube. Porque agora eu virei aqui o meu celular e eu estou filmando a tela do YouTube, na verdade, aqui, Ah, né? Estou filmando a tela do YouTube. Só que aí eu não consigo fazer nada aqui, né, no Instagram. Então, tá no Instagram, quer vir para o YouTube? Link na bio aí, que tem. No meu story tem link também. Vamos lá, em frente. ah, ah. Desculpa ter interrompido aqui, precisa avisar de vez em quando. Não, mas tranquilo, faz parte da dinâmica da coisa, né? Então, E assim, esse eu era o acho modelo. que agora o modelismo elétrico ele traz muitas vantagens, assim, não que não possa conviver uma coisa com a outra, porque muitas vezes, Pode. inclusive, existe uma certa o pessoal, eu acho que eu percebo ao longo dos anos, ó, décadas, né? Sei lá, década mesmo. Sim.
Décadas, sem dúvida. Que eu percebo isso, que eu estou nessa prática aí já há bastante tempo. Eu percebo o seguinte: o pessoal que é mais raiz, assim, que gosta do motor explosão, eles têm um certo preconceito com relação a gente que voa elétrico. Só que a maioria do pessoal que voa elétrico já passou pelo Glow, pelo motor explosão, e praticou anos, 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 porque isso aqui não nasceu. Não, Não nasceu em 1900 e bolinha, não. Nasceu em 2006. E mais ou menos no VCC, o uso no VCC começou lá para 2006, 2005. Ou seja, faz tempo para caramba, já faz 20 anos, mas antes disso, o pessoal todo voava motor explosão. Então, assim, é uma explosão. questão de escolha, né? É uma questão de decisão, ver o que mais apetece a pessoa, né? Assim, a vantagem do elétrico, a daí o que eu posso passar para o pessoal também, para você, é que, assim, você se vai gastar o seu tempo praticamente todo ajustando o avião, digo assim, o pelo do ovo, né? Você vai achar o pelo do ovo do avião, porque um voo ele vai ser praticamente idêntico ao outro. Então, o que vai acontecer? Se você tiver, eu chego na pista com 5 baterias. Se você não mexer no modelo para você otimizar a performance dele, fizer algumas alterações, você vai fazer 5 voos idênticos. Então, a evolução que existe em algum vocabulário da minha área, que é a área jurídica, é o que eles chamam de atividade meio e atividade fim. Sim, Atividade fim é o que você busca, na verdade, né? Qual é o objetivo que você tem? O objetivo do VCC acrobático, por exemplo, eu falo porque é a minha modalidade, é melhorar suas manobras, fazer as manobras com mais perfeição do que ontem, né? Então, o que acontece? Essa é a atividade fim, o objetivo final é esse. A atividade meio, que é o equipamento, ele serve como um meio para você atingir o fim. Só que no motor explosão, muitas vezes você tem que ter uma luta ali com o equipamento para você poder ter um desempenho similar, porque entrou um vento, esfriou um pouquinho, muda toda a muda regulagem do tudo. modelo. Então Muda tem, tudo. então o que acontece? O elétrico tem essa vantagem de você ter uma base para você evoluir as manobras, que é o que realmente interessa, né? No frigir dos ovos, o que interessa é isso, né? É o que Sim. você vai, são as manobras que interessam. É lógico que existe um saudosismo na parte de você falar, não, eu gosto de regular, legal. Mas Nossa. a galera que, tipo, não, que prefere a evolução da performance do modelo, eles migraram para o elétrico e não tem retorno. Mas assim, olha, para você ver, eu tive nos Estados Unidos ano passado e o ano retrasado, um cara que já foi campeão mundial e campeão americano, ele ganhou de todos os elétricos lá com motor explosão. Então, assim, ninguém é menos que o outro. E esse ano de 2024, ele não ganhou, ele perdeu. Então, assim, perdeu para o elétrico. O ano de 2023, ele ganhou com motor pipado a explosão. E no ano seguinte ele perdeu, ficou acho que em terceiro colocado, um negócio assim. Então, assim, é uma briga boa. Cada um Uhum. briga com as suas armas, né? E, Tá assim, certo. faz o que mais te apetece, né? Perfeito. Agora me fala uma coisa, o que mais que você tem em cima da mesa aí? Bom, aí aqui é o seguinte, eu coloquei aqui umas coisas que até eu nem lembrava que eu tinha mais. Lá em 2008, quando eu comecei a voar elétrico, o pessoal, esse timer, isso aqui é um timer, isso aqui é um botão de acionamento e esse é o timer. Isso aqui vai ligado nesse equipamento aqui, tá? Ele vai ligado nesse equipamento
eles em conjunto controlam o voo. Só que esse timer aqui, ele é um timer passivo. Ele pode ver que ele só tem um botão de acionamento aqui. Você aperta aqui, solta, você liga o sistema. Esse timer ele tem algumas funções, como por exemplo esse atraso, que eles chamam de delay, né? Que é o atraso para você, o tempo para você entrar lá no círculo, pegar a manete. Tem o tempo de voo e tem a velocidade do motor, a rotação do motor que você estabelece na programação. Infelizmente, eu vendia. É uma caixinha semelhante a essa, mas ela é só semelhante, ela é diferente. Eu vendi o equipamento e me sobrou esse timer, que eu nem lembrava mais que eu tinha aqui, mas mexendo nas coisas para fazer a live contigo, eu localizei esse timer antigo. É um de um senhor que chama Wilbur Rubin. É um senhor bem de idade já, ele acho que nem pratica mais aeromodelismo, e ele fabricava isso aqui, e eu mandei para ele um dinheiro pelo PayPal, e ele me mandou o equipamento, inclusive a caixinha de programação. Esse é o primeiro timer que era utilizado em massa pelo pessoal do VCC. E ficou como recordação isso daqui, porque na verdade hoje ele já está bem em Está desuso defasado já, né? pelo pessoal de competição. Esse timer funcionaria bem num modelinho mais simples, por exemplo, tipo esse, que a pessoa só está buscando aprender a voar e tal. Mas num modelo de competição já não é mais utilizado. Naquela época, nessa época desse timer aqui, lá para 2007, 2008, a moda na época lá nos Estados Unidos era eles conseguiram com que a APC, que é uma marca de hélices famosa, né, fizesse uma hélice específica para o elétrico de VCC acrobacia. E Nossa. foi essa hélice aqui. E essa hélice tem uma peculiaridade, né? Não sei se você consegue perceber, Dail, mas ela gira, ela é feita para girar horário. Ela é feita para girar horário. As hélices de motor à explosão, elas giram para cá. Assim como essa daqui, por exemplo. Essa daqui, ela gira para cá. Essa que a gente usava antigamente, ela girava no sentido horário. Fazia-se isso por conta de uma melhora de performance nas manobras que ficam na cabeça e tal, mas no fim da história também ficou no passado essa hélice aqui. É uma hélice muito bem feita, foi projetada e feita pela PC especificamente para... Está até escrito aqui F2B, que é a categoria de acrobacia oficial, né? Então, essa hélice aqui foi as primeiras que todo mundo usava. Até no Campeonato Mundial, quando eu fui em 2012 para assistir, os americanos usavam essa hélice aqui normalmente. Hoje em dia também já ficou no passado, junto com o timer do senhor Will Rubin. O timer mais antigo, né? Mais antigo. Eu fui em 2012 para um campeonato mundial lá na Bulgária, fui com o pessoal daqui de Londrina, o seu Mário Dana, que ele ia participar, ele foi representar o Brasil lá na categoria de velocidade, F2A, né? E ele é daqui de Londrina, já foi tricampeão brasileiro de velocidade, e eu fui com ele lá, ele e o filho dele, nós fomos lá e fui assistir a prova tal, e ele foi competir. Cheguei lá, me deparei com esse cara aqui. Esse cara aqui, em 2012, isso aqui é um timer. Eu comprei em 2012 lá, do cara que depois, assim, eu comprei no começo do campeonato, e o cara simplesmente se transformou no campeão mundial naquele ano, em 2012, com esse equipamento. Aqui já é de tudo diferente, já é o início da modificação de tudo. Essa plaquinha vermelha aqui, ela é uma plaquinha onde está o sensor que mede a força G. Então, ele faz esse mesmo papel de descobrir se o modelo está subindo, assim ele vai estar subindo, e assim ele vai estar descendo. Eu falo assim, inclinadinho,
Mas a gente no VCC a gente faz manobra que o modelo sobe em pé, né? E Exato. a gente tem uma manobra também que o modelo desce de nariz no chão, assim. E tem manobra que desce mais redondinho, os loopings e tal. Então, esse timer aqui, ele também faz parte da história da acrobacia de VCC. O cara que fez esse timer, projetou, construiu e vendeu e usou como campeão mundial, chama Igor Burger. Ele é da Eslováquia, ele já foi tricampeão mundial de acrobacia de VCC, né? E esse timer aqui era o primeiro que ele fez, o primeiro projeto dele que estava disponível para venda era esse aqui. Também, assim, de uma certa forma ele ficou no passado porque ele já está meio cansado já e eu preferi não utilizar ele mais porque eu tenho um pouco de receio. Eu tive uma falha e eu não sei Uhum. bem da onde que veio essa falha, então eu também ficou no museu também, eu já encostei nele, né? Aí, assim, para a gente seguir uma ordem, aí nós temos, depois do timer do Igor Burger, surgiu o timer que eu já mostrei aqui, que é do Rogério Fiorotti, que é um brasileiro de São José dos Campos. E ele desenvolveu o timer semelhante, o funcionamento é mais ou menos parecido, só que tem algumas funções extras, né? Ele tem mais um sensor G aqui que mede o seguinte: se o modelo perder tensão na manete, por exemplo, umas manobras em cima da cabeça, se o modelo perder tensão no cabo, ou seja, acho que você se recorda desse termo, se afrouxar o cabo, você pode regular aqui nesse timer de forma que ele dê um ganho de aceleração no motor. Então, afrouxou o cabo, ele vai ler isso aqui. Então, ele tem dois sensores. Um que vê Entendi. isso e isso, e um que ele lê esse movimento aqui no horizonte, esse movimento em relação ao raio do voo, né? Então, o que Sim. acontece? Se ele entrar, ou seja, se ele afrouxar o cabo, você pode regular ele para que ele dê 10% a mais de potência, uma coisa assim. Então, você vai ter um ganho e ele vai recuperar essa tensão perdida. É mais ou Então, menos como gritar: corre, corre, corre para esticar o cabo. seria mais ou menos isso. Só que o motor que vai fazer isso. Então, Sim, isso, eu já fiz isso, meu amigo. eu já fiz também. Para salvar avião, a gente corre mesmo, né? Corre, não tem conversa. Tem. Então, esse timer aqui foi um timer que foi desenvolvido aqui no Brasil pelo Rogério Fiorotti, tá à venda, tá à venda. Tem gente do mundo inteiro que comprou esse timer já também. Nos Estados Unidos eu vi vários pilotos americanos, de tudo quanto é lugar do mundo, usando esse timer. Ele é bem completo. Até tem uma pessoa bem famosa que usou esse timer aqui, que chama-se o Bob Hunt. Bob Hunt foi campeão mundial lá para 75, mais ou menos, e ele é um piloto bem famoso nos Estados Unidos, é um senhor de idade, já também tem bastante idade, e esse timer aqui tem um acréscimo, se você quiser fazer um bimotor elétrico com ele, você consegue fazer um bimotor elétrico com ele, que ele tem essa possibilidade de tocar dois motores, né? Olha que beleza. Então, esse timer aqui é o do Fiorotti, é acessível, liga para ele, pede o timer, não tem muito Beleza. segredo também, né? Rodrigo, tem uma pergunta para você. Está aí na tela, você não vai conseguir ler, provavelmente. Se quiser, eu leio para você. Eu acho que eu consigo dar uma lida aqui, só vou ter que dar uma olhada de lado aqui. Quantos campeonatos você participou, geralmente, de tipo de prêmio que você ganha? É do Francisco, né? Isso, Olha, Francisco Filho. é o Francisco Filho. Então, Francisco, eu participei de algumas provas já. Eu sou um piloto de meio do pelotão, que nem eu falei para o Adail, né? A gente tenta ali subir, galgar uns degraus ali. Participei de alguns campeonatos já no Brasil. Tem uma história que a gente até falei com a Adail para a gente eventualmente usar esse espaço aqui de hoje, dessa live, para a gente introduzir o pessoal no elétrico e no equipamento, né? E aí, assim, a gente pretende fazer uma outra live, né, Adail?
Sim, para a gente contar umas outras experiências que eu tive o ano passado, tal, que com competição. Mas assim, eu participei de várias provas já com motor 4 tempo na época lá, 2010 mais ou menos, até hoje. Quase todos os anos, alguns períodos não, mas eu sempre participei do Campeonato Brasileiro, tal, ficando ali no meio do pelotão, ali defendendo a metade do pelotão da galera, né? E a gente está sempre tentando galgar mais uma posição ali para melhorar a coisa, né? tá certo. Seria isso. Rodrigo, essa daqui é a primeira live de pelo menos três, né? Então, a ideia E, partiu assim, né? exato. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Aproveita agora para fazer também. Vale a pena, se tiver mais alguma dúvida aí. Enquanto isso, eu vou conversar com ele. Você me falou que você está saindo em viagem para É, assistir, e a passeio para assistir um campeonato, não é não? não, na verdade, vamos dar uma melhorada nisso aí. Eu vou participar de uma prova na Itália, eles chamam de World Cup, é uma prova aberta, né? Então, assim, você não, você basicamente você se inscreve para a competição e você participa. Você é uma prova que ela é regulada pela FAI, que é a Federação Aeronáutica Internacional, né? Você tem que ter uma série de detalhes. Por exemplo, você tem que ter a sua inscrição na FAI, né? Você tem que estar licenciado. Tipo, que nem no Brasil aqui, você tem que ter o seu BRA válido, né? Que é a sua licença de voo válida, né? Que é o meu caso. Você tem que estar certo com a licença internacional, você tem que ter um seguro. E aí você, mas enfim, você faz a inscrição, paga lá a inscrição e você vai participar. Eu queria fazer uma viagem para a Itália, e aí eu concatenei Achou essa prova. desculpa. É uma prova de 3 dias, né, na região de Turim. E então o que acontece? Vai começar dia 21, 22 de junho agora. Então nós estamos aí mais ou menos alguns dias aí da prova. Eu vou para lá dia 17 e aí pretendo participar, depois dar uma passeada lá. Aí a ideia, né, Laio, era a gente, num futuro mais próximo, a gente poder fazer uma live para contar um pouco da experiência, né, da gente. Eu falo que eu gosto de expor as coisas que acontecem, não é por ego, é para o pessoal saber que é Existe, possível, né? que a O pessoal também não gente sabe nem que existe. Tem gente que não sabe que o aeromodelismo de VCC existe. é, E o pessoal e, só e, na acha que verdade, só para você, radiocontrole é aeromodelismo. E não é assim, a gente né? sabe disso que não, né? Sim, e na verdade, por exemplo, na Europa é uma modalidade muito bem forte, né? Por exemplo, esse ano vai ser o ano das World Cups. Acho que vai ter, sei lá, mais de 10 provas durante o ano lá. E as provas são assim: teve uma semana passada na República Tcheca, deu 30 e poucos caras, pilotos voando. Vai ter uma na França esse final de semana agora, provavelmente vai dar uns 30 caras. Essa que eu vou na Itália, até agora tem 30 inscritos, ainda não fechou a inscrição. Então, assim, tem prova na Espanha, tem prova em vários lugares. Então, assim, é, a modalidade ela é muito, muito praticada na Europa, né? Então, sempre as competições dá um número bem expressivo de pessoas participando, né? É, se você, E se, vo- se você fizer aí uma relação, vamos dizer assim, da sua cabeça, para cada cara que vai lá participar, quantos aeromodelistas que não participam tem? Vamos dizer assim, uma relação é, rústica, né? aham. Eu posso falar por nossa cidade aqui de Londrina, por exemplo, estou até com a camiseta da nossa associação, né? Isso, Por- fale por aí, excelente. a gente tem uma associação aqui que foi instituída há mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos. E então o que acontece? Hoje nós temos 5 pilotos voando todos os finais de semana aqui em Londrina. Esses 5 pilotos todos são federados na confederação. Todos eles têm a licença operacional válida.
A pista de Londrina é homologada pela confederação. É, Só que tem um detalhe: nós somos 5 inveterados que estamos todos os finais de semana voando. Mas a nossa associação hoje deve ter algo em torno de uns 15, 16, 17 associados. Então, assim, o que é certo, o que se vai ter é o seguinte: todo final de semana vai ter 5 caras voando na pista, voando competitivamente, buscando evoluir e tal. Mas, de vez em quando, aparece o pessoal que é mais no esporte, né? Que é o pessoal que vai lá mais para uma diversão. Então, assim, é difícil traçar esse número, mas é uma coisa assim, algo em torno de um 3-1, assim. A cada Certo. competidor assim, que busca um desempenho, vai ter uns 3 ou 4 caras praticando de uma forma mais esportiva, digamos assim, né? Legal. O Dudu Peterlini, ele falou, É, escreveu assim: também temos os campeonatos internos aqui no Brasil, como o CIPA, Campeonato do Interior Paulista, e sempre temos várias etapas no ano. Fala aí para sim. mim, Dudu, da onde você está falando aí? Da onde você está escrevendo? Bom, então eu vou antecipar. Escreve O aí. primeiro de Londrina. Ah, é de Londrina? Não, É, porque porque ele falou interior paulista e aqui em Piracicaba tem uma pista maravilhosa, né? Eu não sou de sim, Piracicaba, sim, mas é próximo daqui. E lá tem sim, uma sim. pista muito boa. Eu estou para ir lá, mas não tenho conseguido, né? Mas estou para ir lá É, conhecer essa pista, porque eu já fui tanto com, lá. E é com interessante relação. que eu nunca vi essa pista. E eu já A fui pista tanto de nesse Piracicaba? aeroporto, cara. Hã? Em A pista de Piracicaba. Eu tive o prazer de várias vezes lá e participei de várias provas do CIPA lá, do Campeonato Interior Paulista lá. É, assim, para dar uma ideia do cenário, o cenário de provas no Brasil, é assim: esse ano de 2025, tivemos várias etapas, acho que 6 etapas de Campeonato Interior Paulista, e mais algumas etapas de provas oficiais mesmo, de ranking brasileiro e tal. Prova do CIPA, nós temos, uma prova não oficial, porque na verdade não é ligada diretamente à confederação, mas é uma competição que existe há mais de 22, 23 anos, né? Então, digamos que essa competição ela manteve o VCC vivo por todo esse tempo, né? Quem estava mais à frente disso daí hoje está à frente, que coordena tudo isso, chama Fernando Tanuri, é um piloto de Presidente Prudente, e o esforço do pessoal, dos praticantes e dos organizadores do CIPA é que manteve o VCC vivo, assim, com saúde, né, digamos assim. Então, já foram realizadas provas em Botucatu, tradicionalmente era Botucatu, Piracicaba, própria Prudente, às vezes Bauru, poxa vida, Limeira. E nós temos algumas provas que são fora do estado de São Paulo. Por exemplo, a nossa de Londrina. É o Campeonato Interior Paulista com um puxadinho em Londrina. Então, acho que Aqui, fizemos o umas Dudu 3 etapas do Campeonato do CIPA em Londrina. O Dudu escreveu aqui, ó, estaremos daqui a uns dias em Jataí, Goiás. Sim, porque daqui uns dias vai ser a prova, outro puxadinho do CIPA, porque o pessoal, depois de 20, quase 24 anos, 23 anos, fez uma amizade tão forte que as provas são realizadas além do estado de São Paulo. Então, essa de Londrina já tem uma certa tradição, mas tem um praticante lá de Goiás, que é o Bright, Carlos Bright, que ele é o seguinte: ele praticamente ele foi para todas essas etapas em 20 e tantos anos, participou de todas essas etapas. Olha, Então o que acontece? Ele, há alguns anos, talvez década, ele organiza uma etapa do Campeonato do Interior Paulista lá na cidade dele, que é em Jataí do Goiás, lá em olha Goiás. que legal, cara. Muito legal, hein? Muito Como eu vou bom. estar viajando,
eu não vou poder participar, mas o pessoal de Londrina vão 4 pilotos daqui de Londrina para participar dessa prova lá. Perfeito, maravilhoso. Tá ótimo. E esse, Agora eu acho assim, nós estamos com uma live já bastante grande, 1h11. aham, Você gostaria de mostrar mais alguma coisa aí antes da gente terminar? Agora é bom é, terminar, porque mesmo para colocar para o Instagram, vamos ver se essa aham, aqui, eu estou com o Instagram ligado aqui, vamos ver se ele fica, senão ele não aceita mais de 1 hora, é complicado. Mas aí eu uhum, divido em duas também, não tem problema. uhum. Diga aí. Eu Atrás de acho que você tem um aeromodelo diferente aí, né? sim, Esse, sim. esse, conta um pouco que era o modelo esse, que ele tem, inclusive, não dá para o pessoal ver. Deixa eu ver, deixa eu sair daqui para o pessoal enxergar. Aí, pode falar você, eu vou ficar fora da Tá. tela. Esse modelo aqui, na verdade, vocês estão vendo aí todo despedaçado, ele é um modelo que é ucraniano, né? E, e eu participei do Campeonato Mundial no passado, que é uma história que eu também pretendo, que a gente pretende, eu da UAE, fazer uma live para contar essa saga do ano passado, mas assim, para mostrar o avião, esse avião é um avião ucraniano e ele é todo. Os ucranianos têm uma história muito grande no aeromodelismo em geral, produção de equipamentos de ponta de linha, de várias modalidades, de velocidade, de corrida em conjunto, que é o team racing, acrobacia, combate. Eles têm um histórico de qualidade de construção e fabricação de materiais, motores à explosão. E esse modelo aqui é um modelo ucraniano, é, é um modelo tipo que hoje é difícil você conseguir algo muito superior a isso em termos de qualidade de equipamento, né? Ele é todo desmontável, né? É, ele cabe numa mala que pode ser despachada como mala mesmo num avião de num voo de linha aérea internacional e tal. A mala vai pesar 10 quilos e no máximo, né? Não pesa nem 10 quilos, dá uns 8,5 kg mais ou menos, com ele todo desmontado. É, e você vai chegar no destino e vai, onde você for participar de uma prova e tal, você vai montar ele e vai participar do seu evento. Terminou o evento, você desmonta ele inteiro e traz de volta, se Deus quiser, se nada de ruim acontecer com ele. Então, Sensacional. Como é que é o nome dele? oi? O nome desse modelo? Esse modelo aqui, ele se chama Cauldron, tá? Ele tá aqui, né? Acho que o pessoal consegue enxergar, né? Esse é um Consegue, eu modelo vi também. Esse modelo é Consegue, eu li. feito de material composto, ele é madeira e uma fina capa de fibra de vidro. Ele é todo feito em molde, com vácuum form, então ele é um modelo que é muito leve para o porte dele e para toda essa parte de ferragem que é necessária para você desmontar o modelo, ele é um modelo muito leve por apresentar todas essas qualidades, digamos assim, de você desmontar e caber numa mala, tudo. Então, é um modelo realmente que fica difícil você conseguir algo que seja melhor que isso daqui hoje em dia, né? Então, é muito leve. A gente vê aqui, acho que o pessoal consegue ver o balancinho, como é que funciona, né? Tem aqui nesse horn que está saindo aqui seria o flap, e lá atrás o profundor lá atrás, que vai depois de montado o modelo, né? E, então, assim, é um modelo que realmente oferece um desempenho bem elevado para o piloto, assim, né? Aí, Tá, perfeito. geralmente, demanda uma série de ajustes, ele não vem pronto para voar, né? É necessário uma série de ajustes, tudo mais. Eu estou mais ou menos um ano com esse modelo, já apanhei bastante. Hoje eu estou um pouco mais, assim, digamos, mais entrosado com ele, já está mais ajustado. E
tem um cara que é o tricampeão brasileiro nos últimos... Tricampeão seguido, né? Já foi campeão brasileiro em outras ocasiões, que é o Hamilton Magri Júnior, lá de Bauru, tem me ajudado em muitos aspectos a fazer uns ajustes e me dar umas dicas de como fazer os ajustes necessários, né? E é com esse cara aqui que eu pretendo viajar daqui uns... Quanto que dá? Praticamente 15 dias, né? Daqui 2 semanas aí eu estou partindo para participar dessa prova lá na Itália, né? Então seria isso. Na verdade, aqui é bom mostrar essa parte aqui, porque essa parte é muito funcional também. Lógico que todas as peças do modelo são importantes, mas que eu tinha mostrado, né? Aquele sensor do timer que eu falo que ele faz a leitura de qual é a atitude do modelo. No caso aqui, se você vê essa pranchinha aqui, o timer está fixado nessa posição aqui. Então, naquilo que o modelo fizer o climb, né? Subir aqui, ou nivelar, ou descer aqui, esse cara aqui vai falar, olha, a posição do modelo é essa aí, hein? Vamos trabalhar. E aí ele manda os comandos para o motor reagir da forma como você quer, né? Então, basicamente é isso, né? A bateria vai colocada aqui dentro, né? Na baía que seria a baía do tanque aqui, mas não tem tanque, é um tanque de elétrons, como a gente brinca aqui em Londrina, né? O motor está lá dentro, acho que o pessoal consegue ver alguma coisa aí, né? A câmera está um pouco longe, eu estou filmando com o celular, então não é uma coisa muito maravilhosa, mas enfim. E aqui a frente do motor, né? Ainda vai o spinner com a hélice aqui ainda, que está todo desmontado, porque eu estava fazendo alguns ajustes. E ainda falta o spinner e a hélice aqui. Mas, na verdade, a hélice que vai ser utilizada é essa. Tem um adaptador, tem um spinner aqui. Isso aqui, na hora que for voar, vai montar isso aqui todo, com spinner, com tudo. E vai montar o modelo e mandar voar, né? Então, basicamente é isso, Adail. É o brinquedinho mais avançado que eu já tive. Maravilha, maravilha, Rodrigo. E você respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Ah, você vai voar lá, é? Como é que você vai levar o aeromodelo, né, no avião? Eu Então, estava pensando aqui, eu falei, agora eu que vou perguntar. Não deu tempo, você respondeu antes. Mas está ótimo, Rodrigo. Puxa vida, muito bom. Agora, para a gente encerrar, então, eu gostaria de saber se tem alguém que está assistindo aí que gostaria de fazer alguma pergunta para o Rodrigo. Seria praticamente agora. Ou então nós vamos ir terminando a live aqui, né? E ele fica devendo para a gente quando voltar, né? Aí você entra em contato comigo, fala, ó, estou aqui de novo, voltei, vamos marcar uma live, e aí nós voltamos aqui e você conta a história, como é que foi a história por lá, né? Se der certo, traz uns filminhos, umas coisas para a gente passar também, para a gente ver, né? Sim, provavelmente Porque vamos ter algumas filmagens de voos e tal, e fotos. isso, então, vai ser muito interessante. E é claro, você já voou com esse avião aqui, né, no Brasil, lógico, né? Já. Tá, claro, tá certo. Eu vou, faz um ano que eu estou voando com esse modelo, né? Tá, só para ajustar ele, né, direitinho, deixar bem ajustadinho, né? É Eu um sei que negócio, não no é fácil. começo é bem desafiador, né? Eu Hoje em dia já imagino. está bem mais tranquilo. É, é tudo que você vai fazendo, persistindo, sendo resiliente, a gente consegue tocar para frente, não é isso? Aham. Mas está ótimo, então. Não teve nenhuma pergunta e eu quero te agradecer aqui por uma live incrível. Cara, eu aprendi muita coisa, né? Espero que quem assista gravado também aprenda. Quem assistiu ao vivo aprendeu também. Se já não sabia, aprendeu também como eu aprendi. O pessoal do Instagram também que assiste. Agora eu posso falar só aqui no YouTube, porque eu estou ali no Instagram também. Agora está filmando essa telinha aqui que está eu e você. Aham. Então, eu queria agradecer também você do Instagram que está assistindo ao vivo ou que vai assistir gravado, né? Assim como o pessoal do YouTube também. E te espero para uma próxima live aí daqui uma semana. A gente tem uma outra live aqui na quinta-feira. E vou dar um spoiler aqui, né? Que é o seguinte: logo
mais para o final do mês, logo eu vou anunciar isso, eu vou dar uma aula aqui ao vivo, tá? É uma aula, ou ao vivo ou gravada, não sei ainda, preciso ver, onde eu vou ensinar, porque, como eu te contei, Rodrigo, atualmente eu quero trabalhar com gente que não é aeromodelista, gente que Aham. venha a ser aeromodelista, né? Trazer o pessoal para o aeromodelismo. Eu sou chamado de aeromodelista raiz. Por quê? Porque eu faço meus kits, eu faço tudo, e então eu sei construir, eu sei consertar e sei ensinar a fazer tudo isso. Uhum. Então, o pessoal me chama de aeromodelista raiz. Acho que é o único canal que realmente faz isso, inclusive ao vivo. Eu já construí aeromodelo inteiro ao vivo. Aham. Por isso que eu tenho tanta produção de vídeo, né? Eu tenho Aham. 50 lives mão na massa, para você ter Aham. uma ideia. 50 lives feitas aqui em cima dessa mesa, construindo um planador que está aqui atrás. Está aqui Muito atrás, bom. tá aqui atrás, embaixo aqui de mim. Quer ver? Eu vou remover você, mas eu te trago de volta. Está aqui, ó, a fuselagem do planador está embaixo do biplano aqui, ó. Tá vendo? A asa está lá atrás. Então, nós temos. Eu fiz isso tudo ao vivo aqui. Então, hoje, o meu objetivo principal hoje é ensinar pessoas comuns a serem aeromodelistas. E eu vou Isso é dar muito uma bom. aula aqui que vai ter o título de Como Construir o seu próprio aeromodelo do zero, mesmo que você não tenha nunca mexido com isso. E é Ah, claro que isso leva para um curso também, né? E o meu objetivo, porque tem que aprender, não sofrer como eu sofri, como você sofreu, você sim. menos que eu, mas, cara, eu, sinceramente, eu sofri demais para virar aeromodelista, Apoio. né? Eu sou aeromodelista há mais de 60 anos, na verdade. Eu sempre escrevo 50, mas é mais de 60, né? Aham. Anos. Então, tudo que eu penei, tropecei e tal, não precisa mais. Hoje a gente tem como nessa live aqui, ensinar um monte de coisa, que agora eu estou aprendendo mais do elétrico. Eu sou aficionado pelo elétrico radiocontrole. Eu Sim. tenho esses aviões enormes aqui que não voam praticamente mais, eu tenho preguiça de ir para o campo com eles. Eu levo sempre o elétrico. O elétrico. Estou aqui, inclusive, fazendo um básico, né? Um stiquinho elétrico, ó, tá vendo? Aham. Gravando aulas, como fazer isso aqui. É um Aham. stick elétrico. É. O que eu queria ver contigo é o seguinte, Pode falar. que dizer o seguinte, que nessa linha de passar conhecimento, se porventura alguém tiver dúvidas ou quiser entrar em contato, perguntar qualquer coisa, eu tenho disponibilidade de atender. Eu vou dar o nosso contato aqui. Até eu fui pensar onde que eu tenho o nome da nossa associação mais fácil. E dá para Deixa eu pegar botar a na asa tela aqui. cheia. É, eu tenho aqui tem esse adesivo laranja que é da nossa associação. Se a pessoa tiver interesse em buscar qualquer coisa, eu que administro o Instagram da associação. Então, se a pessoa disser, puxa, eu estou com uma dúvida aqui com relação ao ABCC, com relação ao elétrico, como que eu faço, como é que eu não faço? Se a pessoa tiver uma necessidade, entra em contato, manda um direct lá no Instagram para mim, uma mensagem, e eu que vou responder essa mensagem e dentro do que eu puder fazer para sanar a dúvida, eu vou responder a pessoa. Então, seria por Maravilha, aí. maravilha. É isso aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade, porque VCC no Brasil é raridade, na verdade, né? Muita Nós gente, temos como eu disse, muita alguns. gente nem sabia, que nem sabe que isso existe. Por isso que Aham, eu quero ter lives de VCC aqui para ir, porque isso faz parte, né? É uma sim, das modalidades do aeromodelismo. Como sim. eu disse no início, todo mundo acha que passa lá no campinho, vê o radiocontrole e acha que aquilo lá era aeromodelismo. Não, aquilo lá não é Uhum, aeromodelismo. Aquilo lá é só uhum, uma modalidade do aeromodelismo. Existem é, outras modalidades, né? sim. Pelas quais eu passei em todas, e você também passou em todas. Então é Aham. isso. Então, eu te agradeço Beleza. de coração. Eu que Eu agradeço. vou te, eu vou te remover daqui a pouco da live, mas eu não quero que você saia. Espere aí, por favor, nos bastidores. Aí a gente Combinado. conversa mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado pela tua disposição de transmitir tanto conhecimento
para uma coisa assim que, cara, muita gente nem sabe que existe, né? Uhum. E até para mim mesmo, quando eu descobri que tinha um pessoal que estava ainda batalhando bastante, porque a gente fica envolvido com rádio controle e perde o resto. E, cara, É. não tem nada mais emocionante que traga mais adrenalina do que estar com o aeromodelo aqui na mão voando, cara, né, no É. controle. Eu tenho aqui eu não vou pegar agora, mas eu tenho um pacote de hélice de madeira aqui da Aerobras só de control, cara. Tem um monte, mas é Aham. um tanto assim, ó, não é pouco, não. Porque quebrava Aham. muito, né? Aí quando eu Sim, consegui comprar, eu já comprava de dúzia e trazia para casa, porque a gente quebrava mesmo, né? apanhava bastante. Ah, apanhava bastante, não era fácil, não. Mas tá bom, então. Rodrigo, para sua, pode se despedir, então, e depois eu removo você. Tá? Como eu disse, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, com relação ao VCC em geral, mas específico com o elétrico, é, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato pelo Instagram da Aloa, que acho que é a forma mais da nossa associação de Londrina, Aloa underline VCC, né? Acho que depois a gente pode colocar o link do Instagram aí, daí eu pode colocar. Eventualmente, se alguém tiver uma dúvida, é só entrar em contato. Eu busquei, a gente busca conversar, como agora, fazendo uma live com a Dail aí, para a gente manter o nosso BCC, o aeromodelismo vivo, né? Então, esse que é o objetivo. O objetivo não é mostrar que um é melhor que o outro, alguma coisa assim. O único objetivo é manter o VCC vivo, a prática do aeromodelismo, que eu acho que é uma maravilha. Você tomar um sol, sair da sua casa, ter o seu aeromodelo, fazer o seu golzinho, tirar o prazer disso, voltar para casa revigorado, é isso que importa. Então, se precisar de qualquer coisa que eu possa ajudar, possa sanar, se eu não souber, eu posso indicar quem sabe, mas é só questionar, tá bom? E agradecer ao Adaildo pelo convite e pelo espaço para a gente poder bater esse papo e ventilar as informações, as novidades. Imagina, eu que agradeço. Isso enriqueceu muito o meu canal, né? Enriqueceu o meu conhecimento particular também. Então, estou muito feliz que você veio aqui. Muito obrigado de coração. Vou te remover, mas não sai daí, tá Tá, ok? tchau, tchau. Tchau, Nós tchau, voltamos pessoal. a conversar em seguida, assim que a gente sair da live. Até Tranquilo. já. É isso, pessoal. Olha que coisa, hein? Essa é uma live que só vai encontrar aqui no meu canal, cara. Você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Por quê? Porque eu particularmente não conheço ninguém que esteja dedicando um canal para ter uma live ou qualquer uma coisa que seja aqui no Brasil sobre VCC, né? Então, eu quero agradecer demais, mais uma vez, ao Rodrigo. Quero agradecer a você do Instagram, do YouTube, que está assistindo aí ao vivo, que está assistindo gravado. E os links que ele me passar, eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima live aí no YouTube e também no Instagram. Fiquem com Deus, se cuidem e até. Vamos desligar aqui agora, então. O Instagram primeiro e agora o YouTube. Tchau!